será que vale mais a pena você bater a média do mercado ou então só aportar mais por mês? Bom, lá no meu último vídeo foi um pouco polêmico, né? O pessoal, algumas pessoas entenderam, algumas ficaram chateadas. Eu vou deixar recomendado lá no final desse vídeo aqui o porquê que não vale tão a pena você tentar bater a média do mercado, porque isso é muito difícil, é extremamente complexo fazer isso no médio e longo prazo. 1 ano ou 2, você consegue aí até fechando os olhos, você, né, dando uns chutões aí, muitas vezes você consegue. Mas aqui, para pensando em 20, 30, 60 anos, é extremamente complexo. E mesmo que você consiga, não vai valer a pena pelo custo de tempo e esforço que você está tendo versus o risco de não conseguir. Então, hoje eu trouxe aqui a simulação com mais dados e detalhes aqui do mercado, né? O pessoal pediu para fazer a simulação de alguns cenários, tá? E só para recapitular, então, a ideia aqui é comparar quem bate a média em termos percentuais e consegue mais rentabilidade versus quem consegue ela normal versus quem consegue aí aportar um pouquinho mais também, né? Só comprando a média, tá? Então já comenta aí se você viu o último vídeo ou se você tenta bater a média ou se você está satisfeito com ela e está realmente focando em fazer novos aportes, tá? Bom, a grande questão ali que eu comentei lá no outro vídeo, de novo, vou deixar recomendado ali no final, é que você muitas vezes consegue bater a média. Então já é muito difícil, mas talvez você consiga, você realmente é uma pessoa diferenciada. Não é o meu caso, eu não consigo, eu nem tento, sei das minhas limitações, né? Eu sou o chamado incompetente consciente, né? É aquele cara que não consegue bater a média, mas sabe disso. Então, eu tenho noção das minhas limitações. Tem gente que é o incompetente inconsciente. Quando ela acha que vai bater a média, mas ela ainda não sabe. Talvez leve 10 anos para ela descobrir. Mas aí cada um na sua jornada, tá? Vamos lá, eu separei aqui, só o resumo, uma carteira composta aí de 50% de renda variável, outra de renda fixa. E também aqui para quem está mais focado em ser um pouco mais conservador ou está na aposentadoria, 80-20, né? Beleza. Cara, se você... A gente sempre assume aí como um número aceitável, tá? 12% em relação à média aí de rentabilidade da renda fixa e da renda variável. Assim, no geral, os investimentos rendem 12%. Claro que depende do mercado, claro que depende das janelas, mas 12% é um número super razoável. Tá? Você vai ver que tem gente que simula aí 30 anos com 15, 16, 17% de rentabilidade. Você está assumindo que vai estar ou 100% em renda variável, ou então com um crédito privado caríssimo que nunca vai quebrar. Aí se você assume essas coisas, significa que você é muito diferenciado e nem vale nada desse vídeo para você, tá? Agora, se você é normal como eu e como todos os nossos clientes da Resulta Capital, a gente vai assumir 12% sendo a média da renda fixa e em cenários normais, 12% sendo a média da renda variável, tá? Claro que isso aqui é um arredondamento, mas a gente geralmente assume isso aqui. Então, se você tem ali investimentos normais, né, ETFs, que são muitas vezes sem graça, e a galera não gosta muito, que eu ainda não entendi porque o pessoal não gosta, né? Mas beleza. Então, se você assume aí que vai comprar a média, você vai ter o retorno da média, você vai ter o retorno desses dois aqui, 12% da carteira. Mas, se você é diferenciado, você vai conseguir bater a média. Por exemplo, 14%, ao invés de 12%, né? Por 30 anos seguidos. Meu Deus, é osso, hein? Isso aqui é osso. Ninguém consegue isso aqui. Mas beleza. Aí você vai ter um retorno de 13% ao longo desse tempo todo, né? Por quê? Porque por mais que você conseguiu 2 pontos percentuais acima da média por 30 anos, e já é, nível Warren Buffett, você só está com metade da carteira em renda variável. Então você vai ter uma contribuição somente dessa parte que vai transformar em 13% no geral. Ou seja, nós vamos fazer as simulações já, né? Mas isso aqui vai te dar um retorno maior do que 12, né? Obviamente, está rendendo mais ao ano. Tá? E para quem é mais conservador, por exemplo, você pega aí uma carteira 80-20, tem mais renda fixa, isso aqui é para aquelas pessoas que não são tão confortáveis com renda variável, né? Cara, tem muita gente assim, mesmo com 30 anos, faz parte, né? Cada um tem que se conhecer. E acho que esse é o mais relevante, né? Não é você assumir que só porque eu falei no YouTube você tem que fazer. Claro que não, você tem que entender o que faz sentido para você. E aí muita gente tem pouca renda variável na carteira. Mesmo que você conseguir aqui, né, ir de 12 para 12, né? Enfim, daí fica 12%, claro. E se você for aqui para 14, que é o mesmo caso de antes, você vai para 12,4%. Então, uma vantagem ainda menos relevante, porque você tem menos renda variável na carteira. Ah, Anthony, se eu tivesse 80% de renda variável e 20% de renda fixa. Cara, daí realmente vai fazer um pouquinho mais de diferença. Por 30 anos seguidos, você vai ter 80-20%. E aí você é uma pessoa muito diferenciada, né? Porque você é um cara que aguenta
as crises, você aguenta bastante balanço na carteira e você provavelmente tem uma renda tão alta mensalmente ou outras fontes de renda tão consideráveis que você nem se importa direito com seus investimentos. É possível também, mas não é o caso do vídeo. Se é o seu caso, comenta aqui embaixo que eu vou adorar responder o seu comentário. Estamos à sua procura, hein? E aí, beleza, coloquei aqui no mapa do resultado, simulei aqui os 3 cenários. Lembrando, galera, o mapa ele não está ainda com os 3 cenários disponíveis, vai estar até o final do mês lá, tá? Segurem a emoção, em breve estará lá. E aí eu simulei aqui de 30 a 60 anos, coloquei ali os 13% de rentabilidade das pessoas que conseguiram, lembra, bater o mercado com 14%, que é extremamente improvável, com metade da carteira por 30 anos seguidos. E também coloquei aqui o caso normal, né, que é a pessoa com 12%, que é a média. Olha só que legal, aqui você comprou o ETF, cenário 2, comprou o ETF. Cenário 1, escolheu as 5 empresas do Brasil e mandou muito bem, conseguiu, realmente o cara, eu não me garanto. Beleza, terceiro cenário eu vou fazer depois, deixa o like, se inscreve no canal para o terceiro cenário, daqui a pouco eu mostro ele, mas aqui a gente só vai comparar um pouco da rentabilidade que isso aqui estaria gerando lá no final, tá? Então, olhando aqui em termos de rentabilidade aqui, de patrimônio real, né? Como se fosse no dinheiro de hoje, né? Deixa eu botar aqui, né? Eles começam com 100 mil reais. Tive que botar alguma coisa para começar, né? Se você quer que eu refaça essa simulação, bota aí nos comentários que eu posso refazer com outros números. E aí eu coloco que está investindo 500 reais por mês, tá? Por quê? Porque às vezes eu boto aqui 1.500 e todo mundo fala, não, muito dinheiro, bota menos. Aí eu boto às vezes 500 e falam, muito pouco, bota mais. Enfim, começando com 100 mil, tá? Aí beleza. Chegou lá no final, você vai ter 1,5 milhão no dinheiro de hoje, tá? Vai ser 6,7 milhões lá na frente. Ou então 1.240.000 vai ser 5,3 milhões lá da frente. Moral da história, o cenário 1, que você bateu o mercado, você vai ter uma renda passiva próxima aí de R$ 8.400. Para quem sabe fazer essas contas, ou para quem já tem o mapa do resultado, para quem já viu os vídeos anteriores no canal, sabe que eu estou assumindo aqui uma rentabilidade absurdamente alta, mas já botei aqui para não ter muito chororô. E depois aqui, para quem realmente fez a média, né? Foi só na média, mesma rentabilidade, né? Mesmo padrão. Simplesmente aqui, ó, 6.720 por mês. Então você tem aqui, mais ou menos aqui, uns 1.700 a mais aí de renda passiva mensal. Lembrando que essa renda passiva, ela é vitalícia, né? Ela vai para sempre. Começou aqui nos 60 anos, você vai ter para sempre os seus R$ 8.437 para poder gastar todo mês. Ou então, se você assumiu aqui a média, você vai ter 6.720. Então, de fato, quem conseguiu mais rentabilidade, 13%, tem mais dinheiro no final, né? Do que quem tem 12%. Isso aí a matemática já nos dizia, né? Não é segredo para ninguém até agora. De novo, né? Deixa o like, se inscreva no canal para mais análises como essa. Lembrando que quem tem 13% ao ano conseguiu bater a média do mercado, né? 14% ao ano, por 30 anos seguidos, tá? Olha, de novo, se você consegue, estamos à sua procura. Estamos aguardando o CNPJ do fundo. Quem sabe a gente recomenda na Resulta Capital, porque isso aqui é muito difícil, mas não é impossível. Bom, e o cenário 3, né? Que é o cenário na prática que, eu paro de me preocupar em tentar bater a média. Eu olho e falo, ao invés de 13% ao ano, eu vou assumir os 12% ao ano. Os 12% que o Anthony falou, porque é o número que ele disse que é razoável. 12% é razoável, tá? 12% é tranquilo. Lá no final, né, na sua vida da aposentadoria, a gente geralmente considera até menos, tá? Eu geralmente considero 10%. Tem gente que considera 12% ou 14% na aposentadoria. Só para você ter noção, né? De novo, essas calculadoras ficaram espetaculares. Eu acho que eu vou fazer um vídeo toda semana com elas. Por exemplo, se você assume que vai ter 14% de rentabilidade na aposentadoria, de duas uma, né? Ou a sua carteira, essa aqui, né? Ou a sua carteira tá com, sei lá, 60%. Nem isso, né? Tem que ser 80-20, né? Cara, se eu tô... Olha isso aqui, cara. O cara com 80 anos, com 80% de renda variável, 20% de renda fixa, batendo o mercado, ele não consegue 14% de rentabilidade anual. Você vai, enfim, você tá assumindo isso, que vai fazer isso ali com 60, 70 anos. Cara, eu realmente não recomendo, tá? Muita renda variável. Se o mercado financeiro cai, né? Se as ações caem, a sua renda cai pela metade também, né? Sei lá, ou então cai 40%. Muito arriscado, então não faz sentido. Ou então, se você está buscando ali 14% ao ano e tem muita renda fixa e tem pouca renda variável, a sua renda fixa vai ter que ser tipo, renda variável 12%, que aqui você vai comprar a média. Mas daí a renda variável é tipo
15, você tá lotado de CRA na carteira e crédito privado ultra arriscado, aí você consegue realmente chegar lá. Então, em ambos os cenários, na aposentadoria, é muito improvável que você pegue 14%, tá? Vai de 12%, que é o mais saudável, beleza? Confia em mim, cara. Literalmente é o seu patrimônio que tá em jogo, tá? Aí, beleza. Cenário 3. O cara, ele parou de se preocupar em tentar escolher as ações certas. Ele falou, eu vou assumir que eu vou comprar a média. Eu não vou comprar apenas as ações certas. Porque quem compra a média também compra as ações certas. Mas também compra as ações erradas. Você compra tudo. Tudo não, né? Você compra grande parte de tudo. Nunca é tudo. E aí o que acontece? Você entendeu o conceito. Os nossos clientes da Resulta Capital é isso aí. O cara, ele olhou e falou, cara, faz mais sentido eu comprar a média e aí eu não vou gastar dinheiro com assessoria direito, eu não vou gastar dinheiro com taxa de administração alta e eu vou ter muito mais tempo livre e tempo disponível para eu poder investir mais dinheiro. Então, vou poder viver minha vida, vou poder trabalhar um pouco mais, vou poder fazer mais viagens de Uber se eu sou Uber, vou poder atender mais clientes no meu consultório se eu sou médico, se eu sou advogado. Tem o cara comentou esses dias no vídeo, né? O cara era caminhoneiro, ele pode fazer mais viagens de caminhão, ele pode talvez ganhar mais um pouquinho de dinheiro para investir mais, e aí você não gasta tempo escolhendo as ações, e também assume que vai conseguir comprar a média, né? De novo, se você está comprando as ações aqui, né? 50-50, esse negócio de 80-20 não existe, ninguém faz isso. E aí você, putz, se uma das ações que você comprou é a errada, isso aqui cai para 12 facinho, né? Ou então até para 10 às vezes, né? Às vezes, se você escolhe uma ação errada, você já perde da média e aí já não valeu a pena. Porque você perdeu além da média, você perdeu o seu tempo. Mas beleza. Então, o que o cenário 3 é? A pessoa que comprou a média, mas que sobrou tempo para ganhar mais. Então, você vai investir R$500 a mais. Não é muito. Cara, R$500 é dinheiro, mas assim, não é impossível. Pô, é a mesma coisa que você ir, sei lá, começar a fazer brigadeiro de pote e ganhar R$500 a mais por mês. Sei lá, dei um exemplo aqui, nem sei quanto é que custa um brigadeiro de pote. E aí você investe um pouquinho mais do que os outros caras aqui. Esse aqui investe R$500, mas bate a média. Mas ele, putz, ele tem dificuldades de tempo livre. Porque ele, cara, ele tem que estudar as ações. Ele tem que gastar tempo do mercado. Mas ele consegue porque ele é muito bom. Ele é o mestre. Esse aqui não. Esse aqui é quem só investe na média e bota só R$500 por mês. É um bom caminho já. Porque não te preocupa tanto, você tá tranquilo. É um ótimo começo. Mas você tem que ir do cenário 2 para o 3, que é quem continua investindo na média, que é barato, inteligente, e aí ao invés de investir 500, você vai tentar investir 1.000, porque você vai fazer mais coisas e vai conseguir ganhar mais dinheiro na sua vida real, que é o que vai te trazer patrimônio de verdade. Por quê? Porque no final da simulação, são sempre os mesmos valores. Aqui você vai investir um pouco mais, né? Enfim, você vai ter aqui, ó, 9.686 de renda passiva mensal. Você vai conseguir um retorno maior do que o cara. O retorno não, perdão, né? O retorno, mas eu digo o patrimônio maior do que o cara que conseguiu bater o mercado. Então, bater o mercado já é muito difícil. Agora vão surgir as pessoas nos comentários falando assim, não, mas eu vou bater o mercado e também investir R$1.000 por mês, né? E investir mais. Cara, se você consegue fazer isso, você é um MacGyver, é quase impossível, cara. É quase impossível você bater o mercado e ainda ter tempo de investir ainda mais. Isso é muito, muito, muito difícil, cara. De novo, não tô falando que é impossível, mas para grande parte do Brasil, investir 500 por mês já é difícil. Então, cara, compra a média e foca em ganhar mais. A moral da história, você tem nos 3 cenários, 3 probabilidades aqui que não são perfeitas, né? Às vezes você vai investir mais, às vezes você vai investir menos, mas elas são 3 possibilidades aqui que você tem que levar em consideração. A que mais te dá retorno é aquela que mais você tem que investir por mês, mas que você não precisa exigir uma rentabilidade tão alta assim. Se você for muito bom, você até pode bater o mercado por 30 anos seguidos, nível Warren Buffett, investir menos e ter um resultado muito bom. A gente sabe que é muito bom. Pô, você vai ter um bom resultado. Só que você não pode deixar a peteca cair. E para quem não tem tanta prática ainda e, enfim, não consegue aí investir muito por mês, a média é a melhor solução, tá? Por quê? Se você não tem prática, você não deveria se aventurar em escolher as ações. E você também não deveria não investir nada, porque investir é importante pra caramba. Então você investe na média e investe o que pode. E foca, com o passar do tempo, em investir mais pesado. Automaticamente você vai se transformando no cenário 3, se você é uma pessoa comum aí, que é o meu caso também, tá? Eu sou esse cara. Eu, por exemplo,
entendo muito que as pessoas querem começar a investir e elas querem começar com a ideia sedutora, que é, vou escolher as ações que mais vão subir, vou fazer a escolha dos ativos certos. No caso, o vídeo que eu fiz passado, né, eu vou deixar recomendado, é exatamente por que você não deve fazer isso. Mas aí, já que você está começando, você deve começar pelo fácil, que é comprar o ETF. Eu não sei porquê, e isso eu falei com um gringo, cara, o americano lá do ETF Buzz, o Nate, aquela última vez que eu fui para São Paulo, eu falei, por que os brasileiros começam fazendo stock picking ao invés de começar com o ETF? Porque se você está começando, você tem que começar pelo mais simples. E ele falou, lá nos Estados Unidos, antigamente era assim, hoje em dia já é o contrário. Todo o mercado americano, né, que está começando, o cara vai comprar um ETF. Que mané escolher as ações, pô, difícil pra caramba, concorrido pra caramba. Então o cara começa pelo ETF. Aqui no Brasil é o contrário, o cara começa tentando ser o novo Barsi. Não é impossível, mas é muito difícil, cara, não é realista, entendeu? E aí, o que eu fiz, né? Eu entendi que ao invés de tentar bater o mercado com 13% ao ano, 13%, 14%, você viu, né? Já é difícil 13%, né? Beleza. Faz muito mais sentido eu economizar esse tempo, que é difícil pra caramba, focar na média e focar em ganhar mais dinheiro. Hoje, como é que eu ganho dinheiro? Tenho algumas fontes de renda, a principal é a Resulta Capital. E como é que a Resulta Capital gera valor para as pessoas? As coisas que eu vendo, ofereço de produtos e serviços, elas não vão te dar mais trabalho para investir. Elas vão te dar menos trabalho para investir. É muito tentador você comprar um curso de 30 mil semanas e ter que ficar lá gastando tempo e depois ficar investindo lá horas e horas para ler o relatório das empresas. Geralmente as pessoas não entendem nada, né? Mas tudo bem. Sendo que isso vai te dar cada vez mais trabalho, cada vez mais atrito e eventualmente você vai ficar cansado do que você entender o seguinte, cara, se eu só comprar a média, se eu tiver um bom plano, um bom método, eu consigo, para médio e longo prazo, estar muito bem. E no caso é isso que eu faço. Então, a grande sacada da minha vida como pessoa, empresário e investidor é exatamente essa. E você deveria copiar, porque isso vai ser bom para você, mesmo que você não seja cliente da Resulta Capital. Então você investe um tanto hoje e você precisa ganhar mais. Como é que você ganha mais? Você aprende uma habilidade nova, você faz um novo curso que te dá uma promoção no seu trabalho, você consegue aqui, sei lá, terminar uma faculdade, você consegue fazer mais viagem de Uber e você consegue aportar mais todos os meses, mesmo com os mesmos ativos e a mesma rentabilidade. Claro, nem todo ETF é bom, nem toda média é interessante, mas algo sustentável que você pode fazer por 30 anos. Não é sustentável você bater o mercado 2 pontos percentuais com metade da sua carteira pelos próximos 30 anos. Não é sustentável para 99,9% dos brasileiros. Para 0,00001 é sustentável. Mas daí, de novo, me desculpa, essa conversa não é com você, é com as pessoas normais, né? Seres humanos que têm atribuições de trabalhos, de famílias e não conseguem fazer isso. Se você gostou aqui do mapa do resultado, saiba que ele tem um preço ultra acessível, né? O mapa do resultado aqui, cara, tá custando aqui, ó, R$47, né? Ele vai subir de preço, tá? Agora a gente vai entrar com os modelos aqui das 3 fases. Isso aqui não é só uma planilha de Excel, tá? A planilha de Excel a gente dá de bônus, mas a gente explica no detalhe, né? O que são essas premissas realistas que a galera não assume, né? 12% é um ótimo exemplo. As 3 fases da vida do investidor, essa regra dos 300 e 400 para você poder calcular a sua renda passiva, né? A sua renda retirável, diferentes cenários, para você não ficar ali perdendo muito tempo com falsas ideias ou falsas promessas e ter o máximo de realidade em relação aos investimentos. E realidade é sobre a quantidade aqui de rentabilidade que você vai assumir e também a quantidade de dinheiro que você precisa aportar, né? A galera me xingou também um monte no último vídeo lá, que eu falei que quem começa investindo R$500 por mês sem nada, né? Sem nada mesmo investido, não é suficiente para se aposentar com segurança, vamos dizer assim, né? E não é, cara, não é, porque é muito pouco dinheiro, cara. Você precisa focar realmente em ganhar mais dinheiro, investir mais, aportar mais todos os meses, e você só vai conseguir fazer isso realmente trabalhando, né, cara? Trabalhando com aquilo que você gosta, com aquilo que você tem talento de verdade. Provavelmente não é escolher as ações. E se você aporta cada vez mais, né, que é o caso 3 aqui, você vai acumular cada vez mais. Então, se está interessado ali no mapa do resultado, tem ali o link no comentário fixado ou na descrição do vídeo, né? Então, de novo, né, comenta pra mim o que você achou aqui dos 3 cenários, se faz sentido ou se não faz, o que você concorda, o que você discorda, né? Não tem problema, mas comenta alguma coisa. De verdade, né, me prova se eu tô errado, eu quero muito saber, eu procuro constantemente saber se eu tô errado, se eu tô falando alguma bobagem. E claro, se você não viu o vídeo 1, que eu mostro em detalhes o porquê que tentar escolher as ações ali não vai te ajudar muito, porque o ETF ele é muito mais fácil de te ajudar no médio e longo prazo, vou te recomendar esse vídeo aqui.
você entender no detalhe. Tá? Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like e lembre-se sempre que investir certo resulta capital.